No início, antes que o tempo fosse contado, antes que o vento sussurrasse, antes que a primeira estrela surgisse no céu, havia apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia palpitar, como se o universo respirasse dormindo. Então, uma voz rompeu o vazio. Uma voz que não se compara a trovões, nem ao rugido de tempestades antigas. Era a voz do Criador, ecoando através do nada. E ela disse: haja luz. E a luz surgiu, não apenas iluminando, mas dançando sobre a escuridão. Como uma fênix renascendo das cinzas, colorindo o céu, refletindo nos mares e cintilando nas montanhas. O mundo respirava pela primeira vez, e os elementos se organizaram em harmonia perfeita. Rios serpenteando pelos vales, florestas crescendo como colossos verdes, e o vento trazendo vida a cada ser que começava a despertar. No meio de tudo isso, Deus moldou o ser humano peidiatera, com mãos cuidadosas e olhos cheios de amor, e soprou sobre ele o fôlego da vida, um sopro que carregava a eternidade. O primeiro homem abriu os olhos e viu não apenas luz, mas possibilidade, o começo de histórias que ecoariam por gerações. Mas a liberdade trouxe também o risco. Como nas fábulas que contam sobre escolhas que moldam destinos, o homem olhou para a sombra e se afastou da luz. E o mundo que era jardim tornou-se deserto. Que era alegria, tornou-se luta. Que era paz, tornou-se medo. Ainda assim, mesmo diante da escuridão, a promessa de redenção nunca se apagou. Séculos se passaram. Reis subiram e caíram. Profetas falaram e foram ignorados. E sinais de esperança surgiram em meio a dores e batalhas. Entre tribos e aldeias, histórias se entrelaçavam. Pastores que ouviam vozes misteriosas à noite. Crianças que sonhavam com estrelas, que se moviam como se quisessem guiá-las. Viajantes que encontravam o impossível em caminhos desconhecidos. E todos esses sinais apontavam para o mesmo coração, a chegada de um Salvador. E então, em uma noite calma, sob o brilho de uma estrela que parecia mais viva que todas as outras, nasceu um menino. Não em palácios de ouro, mas em uma manjedoura humilde, rodeado por animais e pastores maravilhados. Este menino caminharia entre homens, não como um rei cercado de glória, mas como amigo, mestre e luz viva. Ao crescer, ele percorreu desertos, cidades e montanhas, onde cada passo parecia tocar a própria essência da criação. Ele falava palavras que acalmavam tempestades e que curavam feridas invisíveis. Onde passava, a natureza parecia se curvar. Ventos obedeciam, ondas se acalmavam, e até os corações mais endurecidos começavam a bater em esperança. E em cada gesto, ele contava histórias que eram como fábulas antigas, mais vivas. O semeador que lança sementes em solos distintos, e a vida que brota mesmo quando parecia impossível. A ovelha perdida, que é buscada com paciência e amor, mesmo quando todos desistiram dela. A pequena luz de uma criança, que mesmo cercada pela escuridão, ilumina caminhos inteiros. Cada história era um convite para acreditar no impossível, para enxergar além do que os olhos humanos podiam perceber. E, mesmo quando a noite caía, ele caminhava com passos firmes, lembrando que a luz verdadeira nunca se apaga. Quando Jesus caminhou sobre as águas, a multidão ainda não compreendia a profundidade de seu poder. O mar revolto rugia como um leão faminto, e as ondas se erguiam, ameaçando engolir tudo ao redor. Ou os discípulos, amedrontados, olhavam para o horizonte, tentando entender como alguém poderia desafiar a fúria da natureza. E então, ele apareceu. Passos firmes, olhar sereno, como se o próprio mar fosse apenas uma estrada de luz. Não temais, disse ele, e o vento calou-se. Sou eu, caminho com vocês. O medo deu lugar à reverência, e assim é com nossas vidas. As tempestades podem vir, os ventos podem açoitar, mas a presença dele transforma o caos em calmaria. Cada cidade que ele atravessava parecia despertar de um sonho antigo. Os cegos enxergavam, não apenas com os olhos, mas com o coração. Os paralíticos levantavam-se, e não apenas os corpos, mas as almas recuperavam esperança. E até os corações endurecidos começavam a bater com um ritmo diferente, como se uma nova música estivesse sendo tocada pelo universo. Jesus falava em parábolas, pequenas histórias, que eram como sementes plantadas nas mentes e nos corações. Uma mulher que perdeu uma moeda, que buscou incansavelmente até encontrar, mostrando que nada de valor se perde quando Deus busca por nós. Um filho que se afastou, perdido em terras distantes, mas que foi recebido com braços abertos, revelando que o perdão é maior que qualquer erro. O grão de mostarda,
pequeno e aparentemente insignificante, mas que cresce e se torna abrigo para pássaros, ensinando que a fé, mesmo pequena, pode mudar tudo. Mas o poder do amor verdadeiro nem sempre é compreendido pelos homens. Os líderes que temiam perder controle se uniram, e a sombra da traição se aproximou. Judas, um amigo, se tornou instrumento da escuridão, e Jesus sabia de cada passo que seria dado. Mesmo assim, ele continuou, calmo, sereno, como a rocha que não se abala. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres, disse ele, enquanto gotas de suor misturavam-se com sangue e dor. A crucificação foi como o auge de um épico antigo, trovões rasgando o céu, o sol se escondendo e a terra tremendo diante da glória que ninguém podia conter. O Filho do Deus vivo carregou a humanidade sobre seus ombros, levando nossos erros, dores e pecados para que a luz pudesse triunfar. E no momento em que parecia que tudo estava perdido, a história virou. No terceiro dia, a pedra do túmulo foi removida. Não havia guardas que pudessem impedir a vitória. Não havia correntes que pudessem conter o amor eterno. A morte, que parecia o fim, foi esmagada pela vida. E a ressurreição não foi apenas um evento. Foi uma promessa para todos que se sentem perdidos. Imagine o céu, abrindo-se, luzes dançando como fadas, e anjos proclamando em vozes que pareciam música. Ele vive, ele venceu, e essa vitória atravessa o tempo e o espaço, chegando até você, neste exato momento. Talvez você esteja enfrentando tempestades em sua vida, medos, dúvidas, perdas, dores, mas escute, ele ainda caminha sobre as águas, estende a mão e diz, venha, não temas, eu estou contigo. Cada lágrima pode ser enxugada, cada ferida pode ser curada, cada coração perdido pode ser restaurado, porque o amor de Cristo é maior do que qualquer escuridão. E hoje, você pode escolher permanecer afogado nas ondas ou estender a mão e ser levantado. Não é apenas uma história antiga, é um convite vivo para caminhar na luz, para sentir a paz que atravessa montanhas, mares e desertos, para ser parte de uma narrativa maior que o tempo não pode apagar. Amém. Gostou dessa história épica? Comente, curta e já se inscreva no canal para mais conteúdos bíblicos que fortalecem a fé e renovam o coração.